Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso Jeffrey Epstein, porque surgiu mais uma informação que é chocante, né? É o fato de que o Jeffrey Epstein gravava os políticos e pessoas famosas fazendo sexo com as menininhas, né? Você lembra o caso do Jeffrey Epstein, a gente já explicou aqui, ele era um cara, um figurão da alta sociedade de Nova York, muito rico, ganhou muito dinheiro no mercado de ações e coisa e tal, e era tido como uma pessoa, no máximo, excêntrica, né? Porque ele não era casado, já era meio velho, não era casado e coisa e tal, mas isso daí tá cheio de solteirão por aí. Só que em 2008 a coisa degringolou para ele, descobriu-se que ele estava envolvido com pedofilia e coisa e tal, e mais do que isso, que ele levava um monte de gente conhecida, um monte de famosos para a ilha dele, lá no avião dele, que era o Lolita Express. Agora, a novidade que saiu é que ele, aparentemente, segundo tem a depoimento de uma das pessoas, de uma das vítimas, né, desse caso, havia fitas dessas relações sexuais dos famosos com as meninas. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Roy Mustang, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá. O caso do Jeffrey Epstein eu já expliquei por alto, eu já falei em outros vídeos também. Então ele era uma pessoa considerada meio excêntrica, o pessoal tinha meio desconfiança que ele gostava de menina novinha e coisa e tal, mas era aquele negócio, né? O que tem de maluco por aí não tá no gibi. Em 2008, ele foi acusado por uma menina lá em Nova York, de 14 anos, a menina, dele ter prostituído ela, ou seja, ele não forçou ela a nada, mas ele ofereceu dinheiro para uma menina de 14 anos, né? E daí ele foi condenado, a primeira condenação dele por esse tipo de coisa. Os amigos dele intercederam, meio que pegaram leve com ele, pegou só 1 ano e meio de cadeia e regime semiaberto, não teve nada muito certo, né? Mas ele já ficou, aí ele ficou manchado, né? E aí o que aconteceu? Mais adiante, em 2018, outra menina apareceu dizendo, contando coisas mais escabrosas ainda, e aí a coisa toda despirocou, né? Porque aí ele foi preso, coisa e tal, e pior. Segundo dizem as pessoas, a única opção que ele tinha para não ir preso por muito tempo era denunciar, mostrar as provas que ele tinha contra as outras pessoas ricas de Nova York, né? E aí, do nada, ele se suicidou na cadeia. Olha que coisa, né? Ou seja, quando a promotoria estava perto de fechar um acordo com ele para ele entregar os clientes dele e com isso ele, pelo menos, pegar uma pena mais leve, acabou que ele se suicidou do nada na cadeia. Muita gente desconfia disso. Eu acho que não, Epstein não se matou, com certeza não foi. Suicidaram o cara, né? Enfim, mas isso aí é outra história. O que acontece é o seguinte, continuou a investigação, né? E daí eles investigaram a principal secretária dele, que era a Ghislaine Maxwell, e agora parece que tem um processo de uma outra garota que era uma das vítimas dele, coisa e tal, e a justiça americana decidiu liberar os nomes das pessoas envolvidas nesse processo. E aí foi a lista do Jeffrey Epstein, que tem um monte de nome, mas como eu expliquei para vocês, tem o físico Stephen Hawking, tem um monte de coisa, mas é aquele negócio. Não quer dizer que as pessoas que estão na lista tenham de fato feito alguma coisa errada. São simplesmente as pessoas que tiveram contato com Jeffrey Epstein. Por exemplo, o Trump está na lista, mas o Trump está lá, a mulher dizendo justamente que ele não fez nada, que ele não tinha nada, que ele nunca entrou em contato, que ela não fez massagem nele, não teve nada com ele. Ou seja, não faz sentido, né? O Trump está lá na lista, mas não tem nada. Pode ser que o Stephen Hawking seja a mesma coisa, não sei, né? Cada caso tem um caso aí. Só que agora, dentro desse material que foi liberado, o pessoal descobriu o depoimento de uma das meninas que estava dizendo justamente que o Jeffrey Epstein secretamente gravava fitas do Prince Andrew, que é o príncipe Andrew, lá na Inglaterra, e de fato ele até abriu mão, ele cortou todas as relações com a família real, ele não tem mais o título de príncipe Andrew, não tem mais nada, justamente porque o nome dele ficou na lama com isso, né? O Richard Branson, para quem não sabe, é o cara da Blue Origin, então é um cara que tem também esse negócio igual o Elon Musk de botar a gente no espaço aí, e o Bill Clinton, que foi democrata ex-presidente americano. Segundo está dizendo aqui, existem essas fitas, né? Então, olha só o que diz a menina aqui, né? Tá aqui, essa menina que estava dando
o depoimento, e ela fala que ela viu essas fitas, ela viu com os próprios olhos dela as fitas que o Jeffrey Epstein gravou, mostrando claramente o Bill Clinton, facilmente reconhecível com uma das meninas, uma fita de sexo, né? Aí isso abre um monte de coisas, né? Porque, primeiro, bom, realmente teve esse caso, né? Todo mundo sabia que o Bill Clinton tinha alguma coisa problemática com isso daí, mas agora a gente sabe que tem fita gravada, né? Onde é que está essa fita? Pode ter sido destruída. A pessoa que foi capaz de entrar na penitenciária lá de Nova York e suicidar o Jeffrey Epstein é bem capaz de conseguir queimar a evidência de um caso desse, né? Então a gente não sabe, pode ter sido destruído. Mas que existiu, existiu. E se existiu alguma vez, tem a possibilidade de estar em algum lugar isso daí, né? E o outro ponto que levanta aqui, né, que aí já é mais a teoria da conspiração, é justamente a questão de fazer chantagem desse pessoal. O que não é uma coisa nova, né? Existe sim essa coisa toda de pessoas gravarem outras pessoas e daí usarem isso para fazer chantagem e coisa e tal. Um cara aparece para você, muito amigo seu, não, tem umas menininhas novinhas aqui, pô, tu não quer comer umas novinhas, não? Vai lá, grava você, pronto, o cara tem você pro resto da vida. Qualquer coisa que você faça, ele pode te ameaçar com aquela fita, né? Tem gente que diz que faz com até outras coisas, né? Tipo, o cara é homossexual, arruma um rapazão pra ele lá, pra, né, satisfazer os desejos homossexual do cara e grava tudo e pronto, fica com uma fita dizendo, ó, agora se você te tomou uma decisão que eu não gostar, tu tá fudido, né? Existe isso, certamente. Curiosamente está acabando, né? Porque vamos parar para pensar. Com o deepfake agora, a gente vai entrar numa nova era, porque a pessoa vai poder falar, não, isso aí é deepfake. Não, nunca tive isso daí. Não existiu esse caso aí, essa cena aí que você está vendo, deepfake, montaram no computador. Estamos entrando numa nova era, não sei por quanto tempo que isso daí vai funcionar mais não, né? Mas enfim, essa é a história que eles estão dizendo lá, que seria o motivo lá do Jeffrey Epstein, o que ele estaria fazendo lá de errado com os caras, né? Então, tem esses dois problemas. O primeiro problema é, a gente sabe agora com certeza que o Bill Clinton fazia sexo com as menininhas lá, né? E agora a gente sabe que essas fitas podem existir, podem estar em algum lugar, a gente não sabe onde é que elas estão. Podem ter sido destruídas também, né? Aqui, a menina fala aqui, ó. Ah, sim, a propósito, o Richard Branson, que é esse cara aqui, ele falou que não sabe do que estão falando, ele nunca teve lá, não sabe de fita nenhuma, não tem nada a ver e coisa e tal, né? Pode ser que ele esteja apostando aí que não vai dar em nada isso, né? Se aparecer a fita vai ficar ruim para ele, né? Quando minha amiga tinha relações com o Clinton, com o Prince Andrew e com o Richard Branson, as fitas eram de fato filmadas em cada ocasião separada pelo Jeffrey Epstein, né? Como é que ele faz isso? A gente não sabe, mas existem algumas técnicas para isso, né? Tem câmeras pequenas que podem ser escondidas dentro do quarto e coisa e tal. Tem o famoso espelho falso, né? Que é aquele negócio que parece um espelho para quem está dentro do quarto, mas de fora é um vidro e você pode filmar à vontade ali. Enfim, tecnologia para isso tem um monte, né? Esse caso da ilha do Epstein aconteceu já algumas décadas atrás, mas já tinha tecnologia naquela época para câmeras e para espelhos, então assim, não é nada, nenhuma coisa altamente tecnológica que só vale a partir de agora, não, isso aí já é antigo já, né? É o que eu falo, né? Dizem que isso é usado em grande escala no submundo aí das máfias, que inclusive teriam pessoas do alto governo brasileiro, do alto escalão do funcionalismo público brasileiro, que teriam sido filmados em Cuba com, né, garotas de programa ou garotos de programa, e que seriam usado isso contra ele, não sei, eu não sei de nada. Mas que isso é uma prática que acontece realmente, acontece em muitas máfias, né? Enfim, essa é a situação, tá na cara que é alguma coisa assim que o Jeffrey Epstein fazia, não dá para saber se ele chegou a fazer chantagem com essas pessoas, tá? Não tem nenhuma evidência disso. Quem reclamou da conduta do Epstein foram as meninas que acabaram abrindo jogos, procurando a polícia, e aí que desmoronou o esquema todo dele, né? É realmente muito curioso saber onde é que estão essas fitas, né? O que foi feito disso? Cadê? Né? Interessante, até porque dá para ver as outras pessoas também, né? Para saber quem mais está envolvido com isso daí. Mas o mais curioso de tudo é que se você vê a televisão brasileira e a televisão americana, eles só falam do nome do Trump. O Trump, de fato, era amigo de Jeffrey Epstein. Como eu falei, até 2008, o Jeffrey Epstein era um cara conhecido ali em Nova York, da alta sociedade, então o Trump conhecia ele. Mas olha só, o absurdo que é, olha só isso que compartilhou aqui o Mark Ruffalo.
o esquerdista de coração aqui da esquerda brasileira. Duas fotos claramente geradas por inteligência artificial, com o Trump e um monte de garotas no avião lá do Jeffrey Epstein. Não, o que tem no processo é muito claro. O Trump viajou no avião do Epstein, parece que da Flórida para os Estados Unidos, depois da Flórida para Nova York, depois de Nova York para Las Vegas, mas não teve nada a ver com nada, foi pegando avião emprestado de companheiro para ajudar e coisa e tal, na época que o Epstein ainda era uma pessoa reconhecida, né? O próprio Trump, ele baniu o Jeffrey Epstein lá de Mar-a-Lago, depois que o cara deu em cima de uma filha de um membro lá da casa, ou seja, o Trump, ao contrário, foi alguém que bateu no cara, que não queria o cara, que assim que começou a surgir a suspeita sobre ele, o Trump se afastou do sujeito, diferente do Clinton, né? O Clinton ficou até o final ali, né? Tem gente que diz que a morte do Jeffrey Epstein é mais um do Clinton Body Count, né? Contagem de corpos dos Clinton, né? Diz que quem fala contra os Clinton aparece morto, não sei, né? No caso dele, aparentemente, tinha embasamento nisso. É impressionante como é que para a esquerda só aparece o nome do Trump. O cara que foi exonerado. Se você lê o material ali, as pessoas dizem que não, o Trump estava lá, mas não teve nada a ver. Ele é um cara que se afastou do Epstein depois de 2018, quando ficaram sabendo que tinha coisa errada com o Epstein mesmo e coisa e tal. Olha que coisa, né? Impressionante. É o que eu falo para vocês. O que a esquerda reclama não é de fake news. Fake news, eles adoram fake news. É que eles perderam essa capacidade que eles tinham antes de direcionar as fake news, tudo deles fazerem as fake news que eles queriam. Né? Esse tipo de coisa aqui, o que a esquerda quer é isso. Aqui no Brasil também você vê isso acontecendo o tempo todo. O que a mídia tradicional reclama não é de fake news, ela reclama que ela não consegue mais fazer fake news agora, porque qualquer coisa que ela fala o pessoal checa, verifica, contrapõe, argumenta e coisa e tal, né? Pois é isso daí. E é o que eu tô falando para vocês, esse tipo de esquema de você fazer chantagem com as pessoas está chegando no fim, né? Porque para pensar, agora você tem deepfake, então não tem mais como fazer chantagem com a pessoa. Se aparecer uma fita de sexo sua com alguém, você fala, ó, meu amigo, deepfake. Fizeram com inteligência artificial. Acabou o problema, né? Curioso isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.